A taça de água treme em minhas mãos, os dedos tão apertados que as juntas ficam pálidas. Mas não deixo transparecer o quanto as palavras da minha mãe doem. Amanda, você nunca será tão boa quanto sua irmã. O lustre de cristal espalha reflexos dançantes sobre a toalha impecável da mesa, enquanto um silêncio pesado se instala no jantar de família. Uma celebração pela promoção de Sierra, motivo pelo qual estamos todos reunidos numa quarta-feira à noite, em torno da mesa de mogno dos meus pais. Eu, que cheguei correndo depois de 12 horas de trabalho, sem tempo nem para trocar a blusa amassada por uma mais apresentável. Sierra abre a boca para dizer algo, mas se cala quando mãe levanta a mão cortando qualquer objeção. É apenas a verdade, querida. Sua irmã optou pela segurança em vez da ambição. Nada de errado nisso, mas precisamos encarar os fatos. Meu pai pigarreia, os olhos fixos no salmão mal tocado em seu prato. Sua mãe tem razão, Amanda. Sierra está a caminho de se tornar vice-presidente antes dos 30. Caminhos diferentes, só isso. Observo minha irmã, impecável em seu vestido vermelho sangue, o cabelo perfeito mesmo após um dia inteiro no escritório. Depois olho para minha mãe usando o colar de pérolas que lhe dei no Natal passado, aquele que ela chamou de bonitinho, mas não muito meu estilo, antes de usá-lo em cada evento da Sierra. Algo dentro de mim estala. 2 anos de palavras engolidas sobem pela garganta. Levanto-me, abro a bolsa e tiro a declaração da hipoteca que carrego há 3 dias, esperando o momento certo. Não existe momento certo para isso. Eu venho pagando as contas de vocês há 2 anos, digo, colocando o papel sobre a mesa, incluindo esta casa. Os olhos da minha mãe se arregalam por um segundo, antes que ela recupere a compostura. Um gesto de mão tão familiar que me revira o estômago, desmissivo. É o que a família faz. Sierra precisa se concentrar na carreira. Minha mente volta 6 anos atrás, na formatura da Sierra. Meus pais lhe deram as chaves de um Mazda vermelho, com um laço branco enorme no capô. Mais tarde, no mesmo dia, me entregaram uma sacola com uma caneca estampada com o logo da minha faculdade. Você já está estabelecida, minha mãe justificou ao ver minha expressão. Sua irmã precisa do nosso apoio. Depois veio aquele primeiro telefonema 2 anos atrás, a voz do meu pai hesitante, falando de um pequeno aperto financeiro. Apenas uma parcela da hipoteca, só até as coisas se ajeitarem. Agora toco a borda do documento estendido sobre a mesa. 2 anos de pagamentos não são mais um ajuste temporário. A família se apoia, minha mãe repete, a voz endurecendo. Por que você está sendo tão egoísta? Mergulho a mão na bolsa novamente e tiro o maço de comprovantes que venho guardando. Extratos bancários, transferências, cheques cancelados, 2 anos de sangria financeira organizados em um arquivo impecável. Eu já apoiei o suficiente, digo, a voz mais firme do que minhas mãos trêmulas. Mas não sou um caixa eletrônico. O rosto do meu pai fica vermelho. Sua irmã está no momento crucial da carreira. E eu estou no momento crucial da minha paciência. A resposta sai com uma firmeza que nem sabia que tinha. Sierra olha para nós confusa, a testa franzida. O que está acontecendo? Ninguém responde. Minha mãe me encara com os olhos semicerrados. Meu pai fixa o teto, como se a resposta estivesse escrita ali. Estou ali, no meio da sala de jantar dos meus pais, e de repente entendo que estou arriscando. São os únicos laços que tenho, as pessoas que me criaram, a irmã para quem fiz lição de casa e levei a aulas de balé. Mas pela primeira vez vejo em seus rostos como medem meu valor, não pelo afeto, pelas memórias ou pelo sangue que compartilhamos, mas pelos cheques que posso assinar enquanto permaneço invisível. Vou tirar um tempo dos jantares em família, digo, pegando minha bolsa. E dos pagamentos também. O rosto da minha mãe se fecha, quase irreconhecível. Você vai se arrepender, Amanda. A família é tudo o que temos neste mundo. Faço uma pausa na porta, sentindo um alívio estranho. Então acho que não tenho nada. Uma semana se passou desde aquele jantar explosivo. Além de algumas mensagens raras da Sierra, meus pais não deram sinal de vida. Até que numa tarde de quinta, minha mãe me ligou pedindo ajuda para organizar os papéis do imposto de renda. Já que você é tão boa com números, disse, num elogio disfarçado de crítica, reconhecendo minha habilidade enquanto diminuía minha profissão. Não pretendia descobrir, mas enquanto separava a pilha caótica de documentos sobre sua escrivaninha, um nome me chamou a atenção. O meu. Congelo. Não era meu extrato de empréstimo estudantil que segurava, mas o da Sierra. As letras borram, depois se tornam nítidas demais. Um pagamento de R$19.400 com confirmação de transferência do minha conta. Meus dedos tremem enquanto folheio mais papéis. Parcelas do carro. Faturas de cartão de crédito.
Meu estômago se torce em um nó tão apertado que mal consigo respirar. Não eram emergências. Não era ajuda temporária. Era um plano. Sistemático. Esperado. Ouço passos atrás de mim e me viro. Minha mãe está na porta, o colar de pérolas, meu presente de Natal, brilhando contra a blusa branca impecável. Encontrou os formulários da hipoteca? Ela percebe os papéis em minhas mãos. Algo passa por seu rosto, não culpa, mas aborrecimento por ter sido descoberta. O que é isso? Minha voz soa distante, como se não fosse minha. Meu pai aparece atrás dela, os óculos de leitura na testa. Sierra está no corredor, os dedos batucando na tela do celular, mal levantando os olhos. Amanda, não faça cena, minha mãe diz, entrando no escritório. Meu pai a segue, os dois pairando sobre mim enquanto permaneço sentada na cadeira de couro. O extrato está aberto entre nós, uma confissão silenciosa. Vocês usaram meu dinheiro para pagar os empréstimos da Sierra. Aponto o documento com o dedo. R$19.400. Minha mãe faz aquele gesto de sempre, como se afastasse uma mosca. Você estava ajudando a família. Os empréstimos dela eram a prioridade. E as parcelas do carro? Levanto outro comprovante. 3.600 só no ano passado. Transporte é essencial para a posição dela, meu pai argumenta, ajustando os óculos. Ela lida com clientes. E os cartões? Espalho as faturas na mesa. 9.000 em roupas de grife e jantares. 20.000 em 2 anos. Aparência profissional é crucial no marketing, minha mãe responde sem pestanejar. Olho além deles para Sierra, que finalmente guarda o celular com um encolher de ombros. Eu não pedi nada disso. Mamãe disse que você topava ajudar. O quarto parece encolher, as paredes se fechando. 2 anos achando que estava socorrendo uma crise passageira, quando na verdade bancava o estilo de vida da minha irmã. Sierra precisa de liberdade para construir a carreira, meu pai diz como se fosse óbvio. Estável. Como um cavalo de carga. Confiável. Previsível. A filha prática, cujo propósito é sustentar a estrela da família. Afasto a cadeira precisando de ar. Meus empréstimos estudantes ainda não acabaram. Cada centavo extra foi para os deles. É diferente, minha mãe diz. Sua carreira não exige o mesmo impacto. A comparação não dita paira no ar. Engenharia de software versus marketing. Bastidores versus holofotes. E pela primeira vez entendo que para eles, eu sempre serei apenas isso, a sombra que paga as contas. Invisível versus celebrada. Eles sequer imaginam o que estão fazendo com o meu futuro. Minha voz sai mais firme agora, cortando o ar como uma lâmina. Se eu continuar bancando todo mundo, nunca terei nada para mim. Minha mãe pisca, como se a ideia fosse um enigma. Família ajuda a família, Amanda. Sempre te ensinamos isso. Seus olhos brilham de repente, como se uma luz acendesse por trás das pupilas. O casamento da Sierra está chegando. Claro que você vai ajudar com isso também. Ela merece o dia perfeito. A naturalidade com que ela diz isso me rouba o fôlego. Pego o livro caixa folheando até a última página, onde anotei cada transferência, cada sacrifício. O número me encara, cruel e implacável. $61.000. 2 anos de hipoteca, empréstimos estudantis, parcelas do carro, faturas de cartão. $61.000 jogados no poço sem fundo da minha própria família, enquanto me tratavam como a filha menos importante. Fecho o livro com as mãos trêmulas. Todo esse tempo, eu não só aceitei o favoritismo, eu o financiei. Mais tarde, naquele mesmo dia, mostro o livro caixa para Diane, minha colega de trabalho e a pessoa mais próxima que tenho de uma amiga atualmente. Sentamos em uma cafeteria, o café esquentando entre nós enquanto ela examina as páginas. Isso não é apoio familiar, Amanda. Ela diz finalmente, fechando o livro e empurrando de volta para mim. Isso é exploração. A palavra me atinge como um soco no estômago. Exploração. Não ajuda. Não dever. Um cálculo frio, uma extração deliberada. Naquela noite, dirijo para casa com cópias do livro no banco do passageiro. Minha mente gira em torno de uma escolha impossível. Cortar o suporte financeiro de uma vez e forçar minha família a encarar a realidade? Ou reduzir aos poucos, dando a eles tempo para se ajustar? A primeira opção poderia destruir qualquer chance de reconciliação. A segunda significaria mais meses de sufoco, mais meses me afogando em dívidas que não são minhas. O que você faz quando as pessoas que deveriam te amar incondicionalmente só enxergam o que você pode dar a elas? Na quarta-feira seguinte no trabalho, meu telefone vibra pela 5ª vez na semana, minha prima, insistente. Reunião de emergência da família. Silencio a chamada e viro o celular com a tela para baixo na mesa, mas ele acende novamente quase imediatamente. O assunto do momento? A reunião dos Mauris.
Alguém está te evitando? Pergunta Diane da mesa ao lado, sobrancelha arqueada. Minha mãe organizou uma reunião de família sem me avisar, respondo, massageando as têmporas. Agora quer que eu banque tudo. Os olhos de Diane se arregalam. Depois de tudo que já tiraram de você? Assinto, abrindo meu e-mail para encontrar 3 mensagens de tios e tias que não falo há meses. Todas com variações do mesmo pedido. A família precisa de ajuda. E claro, você é a escolhida. Você sabia dessa reunião? Pergunto a Diane. Não, mas o noivado da sua irmã está em todo lugar. Ela diz, virando o monitor na minha direção. Lá está Sierra sorridente, o anel de noivado brilhando na mão esquerda. A legenda, planejando a celebração do século para minha filha linda. Abençoada. Meu estômago se contrai ao ver o primeiro comentário. A Amanda vai ajudar a tornar tudo perfeito. Tornei-me o caixa eletrônico da família. E agora eles fazem promessas em meu nome. Naquela noite, enrolada no sofá com uma xícara de chá, rolo o feed do Facebook. Meu polegar congela sobre uma foto postada 5 semanas atrás. Meus pais e Sierra posando em frente à placa de Las Vegas, taças de coquetel levantadas. O carimbo de data mostra que foi no fim de semana em que fiz hora extra para cobrir um pagamento atrasado do imposto predial da casa deles. Foram a Vegas com meu dinheiro enquanto me diziam que não conseguiam pagar as contas. Nos dias que se seguem, o sono se torna um luxo que não posso mais ter noite após noite, fico acordada, calculando números, quanto dei, quanto pediram, quanto me resta. O peso da preocupação financeira aperta meu peito até doer para respirar. Nas reuniões de trabalho, minha mente divaga. Penso na segunda notificação de atraso do meu empréstimo estudantil, enquanto os de Sierra estão quitados com meu salário. Você está exausta, comenta meu chefe numa quinta-feira de manhã, depois que perco um prazo pela primeira vez em 3 anos. Estou bem, minto, mas as olheiras sob meus olhos entregam a verdade. Começo a anotar tudo, cada ligação, cada pedido, cada centavo transferido. Um caderninho de couro se torna minha sombra, suas páginas preenchidas com o padrão de manipulação que moldou nossa família por anos. Os elogios casuais às conquistas de Sierra, seguidos de pedidos de dinheiro. As culpas quando hesito. Os jantares de comemoração que pago e nos quais mal sou mencionada. A evidência se acumula, página após página, um registro inegável de exploração sistemática. Numa terça-feira à noite, enquanto organizo documentos, uma voz familiar me faz erguer a cabeça. Amanda? Tio Frank está parado perto do elevador, o rosto marcado por rugas de preocupação. Tio Frank, digo surpresa. O que faz aqui? Vim te procurar, responde simples. Você faltou às últimas 3 reuniões de família. Não é do seu feitio. Baixo os olhos, sem saber como explicar. Sempre achei que você era a coluna dessa família, continua, a voz suave. Agora me pergunto se eles estão abusando dessa força. Suas palavras me atingem como um golpe, e pisco para conter as lágrimas. No sábado seguinte, estou na cozinha dos meus pais. Sierra folheia revistas de noiva enquanto minha mãe circula opções de locais para a festa com caneta vermelha. O depósito do Country Club vence semana que vem, diz minha mãe, sem levantar os olhos. Sierra merece uma celebração perfeita. Você cobre o depósito na próxima semana. Não é uma pergunta. É uma ordem. Algo dentro de mim estala, um rombo limpo, decisivo. Não vou pagar mais um centavo, digo, a voz firme. Por nada. O silêncio toma conta da sala. Sierra ergue a cabeça da revista. Minha mãe congela, a caneta pairando sobre o papel. Não seja ridícula. Ela finalmente diz, mas hesitação tremula em seu olhar. Estou falando sério, continuo, descobrindo uma força estranha na calma da minha voz. Paguei hipoteca, empréstimos da Sierra, cartões, parcelas do carro. Acabou. A boca da minha mãe se abre e fecha como um peixe fora d'água, enquanto busca as palavras manipuladoras que sempre funcionaram antes. Mas pela primeira vez vejo seus truques com clareza. A culpa, as comparações, os insultos disfarçados de preocupação materna. Eu financiei meu próprio maltrato. Você não pode simplesmente, ela começa. Posso, interrompo. E estou fazendo. No dia seguinte, Diane espalha planilhas sobre sua mesa de jantar, calculadora na mão. Sem eles, diz, circundando o número, você quitaria seus empréstimos em 3 anos, não 15. O número me encara, um futuro que nunca ousei imaginar. À noite, tio Frank liga. Falei com sua mãe, diz. Ela não está feliz. Eu sei. Bom, responde, firme. Às vezes a família precisa aprender lições difíceis. Faz uma pausa. Orgulho-me de você por ter colocado limites. À noite, abro meu notebook e começo a buscar oportunidades fora de Austin.
Seattle aparece na tela. Salários mais altos em tech, um recomeço a quase 5.000 quilômetros do Texas. Pela primeira vez em anos, permito-me imaginar uma vida moldada pelas minhas necessidades, pelos meus sonhos, não pelas demandas familiares que sempre me sufocaram. Na manhã seguinte, entro no banco com um pedido incomum, extratos de todas as transações dos últimos 2 anos. A atendente levanta uma sobrancelha ao ver a pilha de papéis que sai da impressora, mas não questiona. Horas depois, espalho os documentos sobre a mesa da sala, organizando-os por data. Cada pagamento aos meus pais ganha um marca-texto amarelo. E então, entre os papéis do meu pai, encontro algo que não deveria existir, um extrato de uma conta que nunca vi antes. Um saldo que desmente cada palavra de dificuldade financeira que ele já proferiu. Enquanto eu esvaziava minha poupança para sustentá-los, ele escondia dinheiro. O telefone toca no exato momento em que absorvo essa revelação. O nome da minha mãe pisca na tela. Sem sequer cumprimentar, ela anuncia: amanhã temos uma reunião de emergência sobre responsabilidades familiares. A parcela da hipoteca não chegou. Eu sei, respondo, com uma calma que nem reconheço como minha. Eu avisei que não pagaria mais. Amanda, isso não é brincadeira. Ela cortou seca. Esteja aqui às 6. Desligo e olho para as provas espalhadas sobre a mesa, anos de manipulação, de exploração, agora materializados em papel. Pela primeira vez eu tenho controle. Vou estar lá, murmuro, enquanto fecho a pasta com os recibos. E eles vão ver tudo. Na terça-feira chego 15 minutos antes do horário marcado, estacionando meu Toyota a 2 casas de distância da residência colonial dos meus pais. O peso do fichário preto de 7 centímetros no banco do passageiro é tangível. 2 anos de drenagem financeira categorizados, datados, inegáveis. As palavras do tio Frank ecoam na minha cabeça, ditas naquela mesma manhã ao telefone. Não deixe que eles dominem a narrativa. O cheiro familiar de cera de limão me recebe quando entro sem bater. Na sala de jantar, meus pais ocupam as cabeceiras da mesa como soberanos à espera de um súdito. Sierra está sentada entre eles, incômoda, rolando o polegar pela tela do celular. Chegou cedo, minha mãe comenta, surpresa por um segundo antes de recompor a expressão. Coloco o fichário no centro da mesa, o baque surdo faz todos olharem. Quis garantir que teríamos tempo suficiente. Meu pai se mexe na cadeira. Tempo para que exatamente? Abro a primeira aba rotulada como hipoteca. Dentro, extratos bancários destacados, comprovantes de transferência, um total acumulado. Tempo para revisarmos tudo o que paguei nos últimos 2 anos. Minha voz soa diferente, firme, profissional, quase estranha. Vamos começar pela hipoteca. 24 parcelas de $1.200 cada. Viro a página. Isso dá 28.800. Os olhos da minha mãe se arregalam. Isso não pode estar certo. Passo para a próxima sessão, empréstimos estudantis. De Sierra. Não meus. Novo total. 19.400. O rosto do meu pai empalidece. Seus dedos batem no mogno polido. Amanda. Pagamentos do carro da Sierra. Mais uma página. 3.600. E por fim, faturas do cartão de crédito. Roupas, restaurantes, viagens de trabalho dela. Fecho com o total final destacado em amarelo. 9.200. Levanto os olhos. O montante é $61.000. Você está exagerando, minha mãe aperta os lábios. Metade disso foram presentes. Você se ofereceu para ajudar. Tiro uma pasta marrom do lado do fichário. Dentro, cópias de cada cheque, cada comprovante de transferência. O maço aterrissa com um ruído satisfatório ao lado. Querem conferir um por um? Isso é ridículo, meu pai murmura, mas evita meu olhar. Sierra estende a mão para a pasta, folheando as provas com dedos trêmulos. Sua confiança habitual some quando para em um extrato do cartão, com cobranças de ternos para entrevistas. Eu não fazia ideia, sussurra. Mamãe disse que você estava feliz em ajudar, que tinha dinheiro sobrando do salário em tech e queria contribuir. Dinheiro sobrando? Minha risada sai mais áspera do que pretendia. Ainda tenho minhas próprias dívidas estudantes para pagar. Adiei um tratamento dentário porque não tinha como bancar. Olho fixamente para eles. Nunca houve dinheiro extra. Sierra me pergunta por que nunca contei a ela o quanto estava dando. Hesito. Deveria explicar que nossos pais me fizeram jurar sigilo para proteger a autoestima dela. Ou seria melhor deixá-la descobrir sozinha a extensão da manipulação? Antes que eu decida, a campainha toca. Deve ser o tio Frank, digo, enquanto minha mãe se levanta, alisando o cardigan. Estamos no meio de uma conversa. Eu o convidei. Corto. Pedi para ele vir. O rosto do meu pai se contrai.
Frank, por que você? A voz do tio Frank ressoa pelo corredor antes que ele apareça na porta sem esperar convite. Boa noite a todos. Espero não estar atrasado. Minha mãe rende os dentes quando o irmão se senta ao meu lado, inclinando-se para observar o fichário. Vejo que a Amanda está mostrando os números a vocês. Você sabia disso? Minha mãe pergunta ferida. Desconfiava. Frank responde, o tom habitualmente alegre agora sério. Família se ajuda em emergências, Elaine. Não como um acordo permanente. Seus olhos se fixam nela. O que vocês fizeram com a Amanda não está certo. O silêncio que se instala é tão denso que parece ocupar espaço físico. Minha mãe alterna o olhar entre o irmão e mim, percebendo que sua narrativa cuidadosamente construída está desmoronando. Não estou mais sozinha. Sierra quebra o impasse. Ontem a Jenna me perguntou por que a Amanda não aparece mais em eventos de família. Ela parecia preocupada, como se soubesse que algo estava errado. Suas amigas não entendem nossas dinâmicas familiares, minha mãe descarta, mas a incerteza se infiltra em sua voz. Os Andersons ligaram semana passada, acrescenta o tio Frank. Queriam saber se era verdade o boato de que vocês estavam com dificuldades financeiras enquanto gastavam com itens de luxo. Meu pai fica vermelho. Isso não é da conta deles. O silêncio volta a dominar a sala até que o celular de Sierra apita. Ela olha para a tela e levanta os olhos, arregalados. É da financeira, diz, virando-se para os pais. Eles estão enviando uma notificação de atraso. Naquele instante, ao ver os ombros do meu pai caírem e a máscara da minha mãe se desfazer, compreendo. As primeiras rachaduras em sua fachada impecável finalmente aparecem. O castelo de cartas financeiro que construíram começa a ruir. E pela primeira vez não corro para impedi-lo. 2 dias depois, sento-me à mesa da cozinha dos meus pais, onde a luz da tarde revela partículas de poeira dançando entre nós. O espaço parece menor agora, menos ameaçador. Meu pai empurra um papel na minha direção, o sorriso forçado. Amanda, nós refletimos sobre isso. Ele limpa a garganta. Entendemos suas preocupações com os acordos financeiros. Minha mãe assente, os olhos deslizando para a pilha de avisos de cobrança que espreitam debaixo de um livro de receitas. As famílias deveriam reconhecer as contribuições umas das outras. Não fizemos isso direito com você. O discurso soa ensaiado. Eu observo a encenação com uma clareza cortante, como se uma névoa tivesse se dissipado de repente. Os dedos do meu pai tamborilam na mesa, traindo a ansiedade que suas palavras tentam disfarçar. Minha mãe, por sua vez, não consegue evitar os olhares furtivos para a pilha de contas que insiste em escapar debaixo do livro de receitas, aquele mesmo livro que ela jurava ser seu tesouro familiar, agora reduzido a um disfarce frágil. Temos uma proposta. Minha mãe retoma, a voz cuidadosamente medida, como se cada sílaba tivesse sido pesada em uma balança invisível. Se você reassumir as parcelas da hipoteca, nos certificaremos de que todos saibam do seu apoio. Até a Sierra. Meu pai se inclina para frente, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Pense no que está arriscando, Amanda. Os laços familiares, uma vez quebrados, não têm conserto. É isso que você quer? Suas palavras pairam no ar como um último suspiro de controle, um derradeiro esforço para me fazer recuar. 2 meses atrás, eu teria cedido. 2 semanas atrás, talvez tivesse negociado. Mas hoje, abro meu laptop com um movimento preciso como quem fecha um ciclo. Aceitei uma nova posição, digo, girando a tela na direção deles. A tela brilha com o logotipo da Meridian Tech, arquiteta de software em Seattle. Começo no mês que vem. O rosto da minha mãe esmorece. Seattle? Isso fica do outro lado do país. O salário é de $135 mil, continuo, deslizando os dedos sobre o trackpad para abrir a planilha que preparei. 33 mil a mais do que ganho agora. Meu pai se aproxima, as sobrancelhas franzidas. Isso é maravilhoso, querida, mas... Sem sustentar esta casa, interrompo, destacando uma linha no orçamento projetado na tela. Vou economizar cerca de $3.200 por mês. Os lábios da minha mãe se comprimem até ficarem quase invisíveis. Você não pode simplesmente ir embora. Paguei pelo privilégio de ser desrespeitada, digo, a voz firme como aço temperado. Esse acordo terminou. Meu pai estende a mão para tocar a minha, mas recuo antes que seus dedos rocem minha pele. Amanda, seja razoável. Sou razoável, corrijo, pela primeira vez em anos. Pela primeira vez em muito tempo. Meu telefone vibra na mesa. Uma mensagem de tio Frank. Todos estão aqui. Pronta quando você estiver. Preciso ir, digo, fechando o laptop com um clique seco. O jantar da Sierra começa em 30 minutos.
Eles me seguem em silêncio, como sombras relutantes, enquanto atravesso o estacionamento do restaurante. O salão privado que tio Frank reservou está iluminado por um lustre de cristal, refletindo o brilho nos talheres de prata e nos rostos curiosos da família. Sierra está à cabeceira da mesa, vestida em um tom creme que realça seu sorriso hesitante, um sorriso que se desmancha quando cruza com o meu olhar. Amanda? Sua voz treme. O que está acontecendo? Coloco a caixa embrulhada em papel prateado diante dela. A luz dança sobre a superfície como uma promessa. Queria mostrar algo a vocês, digo, alto o suficiente para que cada par de olhos no cômodo se volte para mim. A todos vocês. O silêncio se instala. Abra. Sierra hesita, mas seus dedos obedecem, rasgando o papel com cuidado. Dentro, um portfólio de couro guarda cada registro financeiro, cada recibo, cada extrato dos últimos 2 anos. Este é meu presente para você, digo, a voz baixa, mas carregada de um peso que finalmente me liberta. A verdade sobre quem tem sustentado vocês. Ela folheia as páginas, e seu rosto passa da confusão ao choque, como se cada número fosse um golpe. $61 mil, murmura, levantando os olhos para nossos pais, petrificados junto à porta. Como vocês puderam? Minha mãe dá um passo à frente. Sierra, este não é o lugar. É sim, Sierra corta, erguendo uma das folhas como uma acusação. Precisamos resolver isso agora. Tio Frank se levanta, a voz firme. Sua irmã tem carregado esta família nas costas enquanto era tratada como se fosse menos do que você. Um murmúrio percorre a mesa. Tia Patrícia leva a mão ao peito. Marta, isso é verdade? O rubor na face da minha mãe é resposta suficiente. Meu pai olha para o chão, como se ali pudesse encontrar uma desculpa que nunca existiu. Sierra empurra a cadeira para trás e vem até mim, o portfólio ainda apertado contra o peito. Sua voz cai a um sussurro. Nunca soube que você carregou tanto por mim. Uma lágrima escorre por sua bochecha. Daqui para frente, viva por você. Algo dentro de mim se solta, um nó de ressentimento e obrigação que se desata depois de anos. Mais tarde, ouço por tio Frank que meus pais estão considerando vender a casa. Sem minhas contribuições mensais, a hipoteca é um fardo que não podem mais suportar. Enquanto selo outra caixa de mudança com fita adesiva à cozinha, escrevo com marcador preto, pergunto-me se algum relacionamento com eles ainda pode ser salvo. Ou se afinal, eu quero salvá-lo. Seattle me espera, um novo emprego, um novo lar, um novo começo. Ao embrulhar os copos em papel de jornal, encontro o álbum de fotos que havia guardado anos atrás. Folhas amareladas revelam sorrisos congelados em viagens, celebrações, natalinos que agora parecem pertencer a estranhos. Fecho o álbum e o deposito em uma caixa marcada indecidida. 6 meses depois, a luz da manhã inunda meu apartamento em Seattle, dourando a pequena mesa de jantar. Observo a notificação no aplicativo do meu empréstimo estudantil, saldo reduzido em mais $2.400 este mês. Nenhum pagamento de hipoteca para meus pais. Nenhum resgate de cartão de crédito para Sierra. Apenas minha liberdade financeira conquistada a uma parcela de cada vez. Um ping anuncia uma chamada de vídeo. O rosto de Diane aparece na tela, sua cozinha em Atlanta ao fundo, a xícara de café enorme entre suas mãos. Olha só você, diz, sorrindo. Seattle te caiu como uma luva. Ajusto os ombros mais ereta do que nunca. Fechei 2 projetos grandes neste trimestre. A líder da equipe falou em promoção até dezembro. E desta vez ninguém vai roubar o crédito do seu trabalho, comenta Diane, perspicaz. Riu, um riso genuíno que nasce no peito e sobe sem obstáculos, como se meu corpo finalmente tivesse aprendido a respirar sem pesos. É estranho não precisar diminuir meus sucessos para não ofender ninguém. E aquele grupo de trilha que você mencionou? Pergunta ela. Estão planejando um fim de semana no Monte Rainier no mês que vem. Hesito, então acrescento. E tenho saído com alguém. Nada sério ainda, mas estou permitindo a possibilidade. O sorriso de Diane se alarga. Isso é a verdadeira vitória. À noite, visto um vestido verde sálvia para o jantar de confraternização da empresa. Ao ajustar o colar dourado simples, noto meu reflexo no espelho. Ombros para trás, queixo erguido, olhar claro. A mulher que deixou Austin 6 meses atrás teria se encolhido um pouco, como se ocupasse espaço demais. O salão do banquete está cheio de vozes quando chego. Minha chefe me acena para uma mesa próxima à frente. Aí está ela, anuncia ao grupo. Os índices de satisfação do cliente da Amanda foram os mais altos da empresa neste trimestre. Os Reynolds pediram por ela na próxima fase. Aplausos Equion. Sinto o calor nas bochechas, mas não desvio o elogio, não o diminuo.
Obrigada, digo, simplesmente. Estou orgulhosa do trabalho que fizemos. Quando a mulher ao meu lado pergunta sobre família, a pergunta não mais torce minhas entranhas. Meus pais e eu estamos em um momento de distância, respondo, a faca de manteiga firme em minha mão. Minha irmã e eu estamos construindo uma relação mais honesta. Nenhuma vergonha na voz. Nenhuma desculpa elaborada para preencher o silêncio. Apenas a verdade, dita sem adornos. Às vezes a família é complicada, comenta ela. Sim, concordo. E às vezes é exatamente o que parece ser. O fim de semana traz Diane e tio Frank a Seattle. Nos reunimos em minha sala minúscula, com recipientes de comida espalhados pela mesa de centro. Tio Frank ergue sua taça de Pinot Noir. A Amanda diz, os olhos brilhando, que me ensinou que nunca é tarde para escolher sua família de verdade. Diane levanta seu copo. A construção da família que a gente escolhe, não há que nos. Não se trata apenas de aceitar a família que nos coube por sorte, ou azar, no nascimento. Nossos copos se encontram no ar, o som cristalino ecoando como um pacto silencioso. As palavras deles, mais que um brinde, são um espelho, refletem o que sempre soubemos, mas demoramos a admitir. Na terça-feira seguinte, um e-mail inesperado pousa na minha caixa de entrada. O nome de Sierra no campo do remetente faz meu dedo pairar sobre o delete, velho reflexo de autoproteção. Mas algo, talvez a memória do brinde de 2 dias antes, me faz clicar. Assumi as prestações da hipoteca dos pais mês passado, ela escreve, sem rodeios. Eles não ficaram felizes. O tom é seco, quase irônico, como se ela mesma ainda estivesse processando o absurdo da situação. Pai chegou a sugerir que eu pedisse ajuda a você até me estabilizar. Aqui, as aspas são quase palpáveis, carregadas de anos de ressentimento. Disse a ele que estou estabilizada há anos, só nunca fui financeiramente independente. Isso está mudando agora. O texto segue, detalhando planilhas, cortes de gastos, a luta diária contra impulsos de consumo que sempre foram sua muleta emocional. É mais difícil do que imaginei, confessa, mas também mais real. E então, a frase que me faz pregar os olhos na tela. Acho que entendo agora o que você tentou me dizer. Leia os parágrafos finais 2 vezes, como se decifrar cada palavra pudesse revelar uma armadilha. Mamãe e papai querem te visitar. Disse a eles que essa decisão é sua, não minha. Quase consigo ouvir o tom dela, firme, mas sem a arrogância de antes. Eles não entendem porque você não quer. Deixa pra lá água passada, blá blá blá. Aqui o cinismo dá lugar a algo mais vulnerável. Eu estou começando a deixar. E gostaria de te visitar, só eu. Quando você estiver pronta. Minha resposta é curta, mas cada palavra pesa. Ainda não estou pronta para eles. Mas adoro a ideia de te mostrar Seattle na primavera que vem. Fecho o laptop e fico olhando pela janela. O reflexo das luzes da cidade dançando na superfície escura. Há uma linha tênue entre perdoar e se proteger, tão fina quanto o fio que separa a esperança da ingenuidade. Sierra parece diferente, sim. As cicatrizes da nossa criação estão ali, mas agora ela as encara de frente, sem desculpas. Já nossos pais, eles são como aquelas plantas que insistem em crescer tortas, mesmo quando o vaso é girado para o sol. Mudam de posição, mas não de natureza. E você? O que faria no meu lugar? Tentaria reconstruir pontes com quem nunca soube, ou quis, atravessar o rio até você? Ou investiria toda a energia em regar as relações que, como plantas saudáveis, já sabem se inclinar para sua luz?